primeira recordação é o meu pai. Meu pai foi quem me estimulou à leitura. Ele gostava muito de ler, sempre comprou muitos livros, trazia principalmente revistinhas da Turma da Mônica para me estimular. E eu lia muito, às vezes ele lia para mim. Eu tenho o livro que ele comprou até hoje, que ele lia na minha infância, que é esse livro aqui. É uma obra até relativamente rara, tá bem antigo, um grande livro das Fábulas Encantadas. Ele sempre lia esse livro para mim, eu adorava. E tenho também, que foi presente, o livro, minha primeira coleção de livro infantil que eu ganhei, eu ainda era bebê. E tenho guardado até hoje também aqui. Estão muito velhinhos, eu tenho muito carinho, muito cuidado com eles. Essa coleção. Essa aqui até que ele não costumava ler. Era eu que gostava de folhear. Então eu folheava muito esses livrinhos e tenho muito carinho por ele. Então assim, leitura, a primeira coisa que me remete ao meu pai. Eu acho que se eu penso na infância, eu vou falar do Maurício de Souza, porque foi o que me fez ler. Eu devorava as revistinhas da Turma da Mônica e isso me fez ter a leitura como uma companhia. Então a infância toda eu tinha como passatempo a leitura. Depois, na adolescência, eu fui apresentada ao Machado de Assis. E aí o Machado, eu não sei dizer se ele me transformou na leitora que eu sou hoje, mas a escrita dele, nem tanto as histórias, mas a escrita dele me encantou e eu fiquei muito curiosa para aprender mais sobre escrever, sobre ler, por influência dele. Essa é uma pergunta para mim extremamente difícil, porque eu sou bastante eclética. A diversidade está na minha base de leitura, então recomendar um livro ou 2 livros para mim é muito difícil, até porque acho que a gente tem que respeitar muito a diversidade, as pessoas são muito diferentes, então o que eu acho, o outro de repente nem gosta tanto. Eu vivencio isso com a minha mãe, o tipo de leitura que a minha mãe gosta, a gente não combina em nada, então é difícil recomendar, mas eu vou por partes. Um livro assim que eu acho que é um divisor de águas e muito importante para todo mundo é o livro do Príncipe, do Maquiavel. Esse livro aqui eu comprei num sebo, é um livro tá velho, antigo, mas esse livro assim, se eu tivesse que falar para as pessoas leiam um livro, eu falaria para ler o Maquiavel, porque ele não é só para mulher, ele não é só para brasileiro, ele é um livro muito universal. Se eu fosse pensar nos brasileiros, eu sugeriria a leitura, que é uma leitura até leve, do 1808, do Laurentino Gomes. Ele nos dá uma base muito grande da nossa própria cultura. Eu acho que a gente se entende melhor e de uma forma muito leve. Eu gosto muito do livro. E um livro que eu diria para as mulheres lerem apesar de ser um livro que casa mais com a minha área, que é científica, mas esse livro aqui é um livro que foi um divisor de águas para mim. Ele muda a nossa forma de ver. Eu até quero, hoje eu só tenho ele digital, mas eu quero ter a versão dele em papel, que é O Feminismo Mudou a Ciência. Você vê como é importante a mulher se entender no mundo, a mulher participar do mundo. Apesar de falar sobre ciência, eu acho que ele é bem eclético para todas as mulheres. Então, assim, são 3 livros que eu recomendaria. Minhas leituras são escolhidas, na verdade, em 2 momentos. Existe o momento da compra do livro e existe o momento da escolha do livro uma vez que ele já foi comprado. Então, para comprar o livro, para o livro me ganhar, eu sou uma leitora bem analógica, gosto muito mais do papel do que do digital, frequentadora de livrarias, de sebo.
Então eu vou muito pelo instinto, pelo gosto dos assuntos que tem no livro. Então é quase um radar. Eu entro na livraria, vou olhando e de repente eu vejo, dou uma folheada e leio a contracapa, e se eu vejo que ele está dentro de um assunto que me atrai, o que está escrito ali me ganha, eu compro o livro. Então, uma vez que ele foi adquirido, que ele está aqui comigo, aí a partir do momento que ele está aqui, o jeito de escolher já é outro. Depende do meu humor, depende do tempo que eu tenho para ler, depende do assunto que eu estou querendo no momento. Às vezes a gente quer uma leitura leve, então eu busco livros menores, livros mais com as histórias mais simples. Às vezes a gente tá com tempo, que é uma coisa mais densa, então eu procuro os livros, se eu posso, eu vou procurar os livros mais grossos. Às vezes eu tô curiosa com um assunto e aí, nossa, agora eu quero ler sobre isso. Então as escolhas, a partir do momento que está aqui, todos já foram escolhidos uma vez, aí só chegou o momento dele de ler, e aí é muito pelo momento. Eu poderia dizer algumas histórias. Quando eu era pequena, eu sempre gostei de folhear. Meu pai tinha muitos livros, eu sempre gostei muito de folhear os livros e ler coisas que eu não entendia. Então é uma coisa que eu sempre achei muito curiosa, ler coisas que eu não entendia. E eu passava horas folheando os livros, lendo, realmente lendo. Às vezes ia nas enciclopédias, na época não tinha o Google, não era digital. Eu ia na enciclopédia, tentava entender, mas realmente eu era uma criança, 8, 9 anos, lendo um livro de medicina, eu não entendia. E eu achava muito legal que em algum momento, na escola ou no jornal, aquela informação chegava e o que eu tinha lido no livro fazia sentido. Então eu leio, sempre gostei muito de ler desde pequena, mesmo não entendendo do assunto. Então isso é uma característica minha. Uma outra coisa que eu poderia dizer, eu me distraía facilmente com os livros. Minha mãe às vezes pedia algum afazer doméstico, me ajuda na casa, e quando ela chegava, eu tinha tirado todos os livros da estante, alegando que eu ia limpar a estante, e estava debruçada, lendo, e não tinha feito nada que minha mãe tinha pedido. Uma outra coisa que eu descobri tem pouco tempo é que eu costumo ler, mas não ler. Eu percebi que muitas vezes nomes de personagem eu não leio, e foi muito interessante que eu descobri esse hábito, que eu não percebia isso, uma vez conversando com meu marido sobre o livro do Harry Potter. E em algum momento ele diz, porque o Dumbledore fez. Aí eu já havia lido os 7 livros. Quem é Dumbledore? Ele assustou, o mago. Aí eu, tá. E ele, como que você não sabe? E aí eu me dei conta que eu nunca li o nome do Dumbledore. Eu vi aquele conjunto de letras e passava batido. E eu faço isso na maioria das minhas leituras. Eu não sei o nome direito dos personagens, a não ser que sejam nomes muito curtos. E se o nome é mais longo, eu passo batido. Uma outra curiosidade, que eu acho que nem é tanto curiosidade, mas é muito comum, eu não gosto muito de escrever em livros. As pessoas às vezes gostam, eu não gosto. E eu sempre achei um sacrilégio. A única pessoa, ao meu ver, que poderia escrever no livro é o autor. Ele pode escrever, fazer uma dedicatória, assinar, mas às vezes eu ganhava livros de presente e a pessoa que estava me presenteando já escrevia uma dedicatória. Aquilo, meu coração partia. Não pode escrever no livro. Minha relação com os livros é de um pouco de lazer, um pouco de fonte de conhecimento. Eu tenho
muito afeto pelos livros, e aí isso facilmente passa para um sentimento de posse e de ciúme. Então eu tenho ciúme dos meus livros, eu não gosto de emprestar os meus livros. Eu às vezes venho aqui e quero abraçar os meus livros. Então essa relação, mas ao mesmo tempo é uma relação de lazer, de um companheiro, e que me traz muito conhecimento. Eu acho que vai transformando a cada leitura, é uma transformação pessoal que traz. Difícil dizer um livro, mas tem alguns, como por exemplo o livro do Maquiavel. É um livro que me fez enxergar de formas diferentes. E cada livro, eu poderia citar outro, por exemplo, é um livro que traz um pouco de... As pessoas às vezes têm um pouco de resistência, né? Esse livro aqui, o Lady Killers, Assassinas em Série, ele foi um livro que me fez enxergar a mulher de outra forma, me fez ver que até na história dos assassinos as mulheres não são contadas. Então foi um livro que me fez olhar de uma forma diferente. Por exemplo, tem aqui A Célula Renegada. Esse livro aqui é um livrinho fino, ele tem uma leitura tranquila, apesar de falar de célula, mas ele me fez enxergar, por exemplo, a doença do século, né, o câncer, de uma forma totalmente diferente, encarar os tratamentos, encarar a vida. Então, eu sou muito eclética e é difícil dizer que um livro me mudou, mas eu tenho alguns livros assim que vão me fazendo enxergar de formas diferentes. Primeiro lugar, se conheça, porque você tem que entender, existem pessoas que são muito cartesianas, tem pessoas que são muito poéticas. Então, que tipo de leitura, que tipo de escrita você gosta? Não adianta você simplesmente seguir o que alguém te indicou. Alguém gostou muito de um livro e diz para você: leia esse livro porque ele é muito bom. De repente ele não vai ser o livro que você vai gostar. Então, em primeiro lugar, se conheça, o que você gosta, os lugares que você frequenta, quantos anos você tem, e busca, nesse sentido, as leituras que vão te agradar. E comece pelos livros mais finos, não tão grossos, não tão densos, porque às vezes também a gente se surpreende. Você tem um assunto que você gosta muito, isso já aconteceu comigo várias vezes, é um assunto que eu gosto muito, eu pego o livro para ler e o livro trata do assunto de uma forma que não me agrada. Então, apesar de ser um assunto do livro ser super indicado, no livro não me agrada. Então, se acontece com você que está querendo aumentar a sua leitura, isso pode ser algo que desanima. E, por fim, a minha sugestão é, se você tem que começar, comece pelos best-sellers. Eles são livros que eu costumo dizer, são livros muito comerciais, eles são pensados para segurar o leitor. Eles costumam ter uma leitura fluida, capítulos curtos, histórias empolgantes. Então, busque esses best-sellers e se conheça principalmente.